Boa noite. Boa noite, tudo bem? E tudo jóia, graças a Joia. Deus. Fui Conectando a o fone. primeira? Eu acho que eu já estava já. Estou resolvendo aqui ainda a questão do fone aqui. Ah, que- é porque pede para, nas orientações, a gente acessar 10 minutos antes, Aham. mas sim. Você é de onde? Eu sou de aqui de João Neiva, É, Espírito Santo. de onde? Em João Neiva, no Espírito Santo. Ah, você é capixaba. Sim, sou capixaba. Entendi. Qual que é o nome da faculdade? A faculdade É, é a FUCAP. o CAP. Ah, Isso. show. Você vai apresentar também, né? Eu também vou Vou. apresentar. Chegou mais alguém. Tá me ouvindo? Sim, Então, meu som aqui, ele está saindo só na caixa do. Pegar outro fone aqui para ver. tá bom. Eu também vou apresentar. Ah, também vai? Eu também. No caso, também a apresentação. Essa questão para compartilhar os slides, não sei, a gente compartilha por aqui? Tem que entrar lá em cima, lá, ó. É lá embaixo, está escrito compartilhar, no verdinho. Ah, tá. Aí, se você tiver com duas telas, você tem que olhar qual tela que você vai compartilhar que está a projeção. Peraí, então tem que compartilhar. Entendeu? Deixa eu só testar aqui. Bom, vou testar e você me diz. Vou compartilhar. Aí, compartilhou? Aí apareceu a tela, não apareceu de apresentação, não. Apareceu a tela de edição. Peraí, se eu colocar no modo apresentação, eu Põe já no tenho modo que deixar apresentação. Colocou aí? no modo apresentação. Ah, Era que não apareceu para mim ainda não. não? Não. Será que eu tenho que deixar no modo apresentação? Mas se eu deixar antes, eu não Está com duas consigo. telas? Não, deixa eu interromper. Estranho, hein? Então, olha no compartilhamento sobre uma coisa aqui. Eu compartilho telas ou documentos? Porque tem tela, Você vai documento, compartilhar a tela. 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 Compartilhar a tela. Lá em cima vai aparecer tela inteira. Se você tiver com duas telas, você vai escolher qual tela que você quer. Se é uma só, vai pôr tela. Aí tem tela inteira e tem janelas do aplicativo. Deixa eu abrir Não, aqui. você põe tela inteira. Marca tela, compartilha e põe tela inteira. Tela inteira. Aham. Peraí, deixa eu compartilhar. Aí acho que vai. Agora apareceu o modo apresentação. Mas eu tenho que voltar lá no primeiro. Ele não volta o primeiro slide, ó. Agora está modo apresentação. Tá, moda, mas eu não consigo andar os slides na setinha. Deixa eu Você ver. vai mudando os slides aí. Aqui embaixo, aqui, achei. Mudou aí? Certinho. Beleza. Ah, Fino. beleza. A Então, Kelly tá aí, Kelly, beleza? No fone, vai estar difícil demais colocar no fone aqui. Agora, tá me ouvindo? deixa eu conectar o ponto na internet aqui da incubadora. Foi. Você vai apresentar? Sim. Achei que você ia participar de conferência Eu, só tirar dúvida, não, vou apresentar. fazer online. Tinha opção online e presencial. Eu optei por ser online. Não quis viajar, não. Agora sim. Entendi. Mas é melhor, cara.
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora eu consegui ajustar. Não. Se for ficar, você fica mais à vontade. Não. Pode ficar à Eu vontade. tô vendo um filme passar para o. Não vai te atrapalhar, não, né, Raul? Não, é você que não pode ser atrapalhado. Não, tô tranquilo aqui. Ei, Dani. Ah, hum. Não, hoje eu vou dar as minhas aulas normal. Esse fone não tá funcionando, velho. Tem um fone mais prático, não? Preferência de cabo é melhor ainda. O negócio que tá foda, velho. O fone funciona muito caramba, velho. Será que as meninas têm um fone fácil, não, Gil? Aqueles assim, não? Se for aqueles assim, é melhor ainda, ó. Não, pode ser dois. Vamos passar um álcool nele aqui. Eu meu desisti, velho. Vou desistir. Vou desistir aqui. Só dar um grau aqui. Eu passo um álcool e o negócio pode funcionar.
Eu estou tentando entrar com o normal, sabe? O tradicional, porque aí não. Nossa, meu Dali está com o cabo todo arrebentado. Vai, fica na mão do seu, gente. Oi? Fica na sua palma, manda. Olá, pessoal, boa tarde. Boa, Ah, Gustavo, Boa boa tarde. tarde. tentando Tudo passar. bem com vocês? Boa Bem. noite, Carlos. Tá, não, cara. Tem outro não? Eu sempre gosto. Quem tá? Oi? Eu sempre Tem pressa aí, né? Eu acho que vai ser melhor, eu acho que esse cara aqui tá. estou funcionando. Oi? Estava funcionando, agora está no teu. Não sei, velho. Eu jogo alto, estrago o fone. Parece que estraga, tá com Tentando de qualquer jeito aqui para entrar. Deixar o áudio. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Gustavo, eu sou do INSPER, estou aqui em São Paulo e vou ajudar aqui na mediação hoje, tá? Da nossa sessão. Prazer estar com todos vocês aqui. Deixa eu só checar. Eu acho que os autores do primeiro artigo, né, que é o Sistema de Medição de Desempenho Habilitante, não estão aqui ainda, correto? Que seria Rúbia e Michele. Só para a gente saber se está todo mundo a bordo aí. Podemos esperar aqui uns 2 minutinhos, né? É, E se realmente não chegarem, a gente passa para o próximo trabalho e torcendo para eles chegarem depois. Mas a princípio vamos esperar 2 minutinhos, eu já inicio aqui com vocês, tá bom? Então, gente, acho que a gente pode ir iniciando, né? Vamos então começar a nossa sessão de hoje. Temos aí 4 artigos para serem apresentados. A minha sugestão é que a gente siga a ordem que está aí na programação, tá? Então, primeiramente, então, seria o artigo aí Sistema de Medição de Desempenho com a Rúbia e Michele. O segundo artigo, as atitudes dos advogados em relação à transformação digital, e temos os autores aí Emerson e Patrícia. O terceiro artigo seria Hard Skills e Soft Skills, com a Dircineia. E, por fim, o artigo A Lente de Simon, com o Davi. Eh, Deixa eu checar aqui agora que eu não estava vendo. Então, acho que isso. Temos todos aqui, menos representantes do primeiro artigo, é isso mesmo, só para ter certeza. É isso mesmo. Bem, então, gente, como que eu proponho aqui o funcionamento da nossa sessão? Se alguém tiver alguma outra sugestão, a gente pode abrir aqui para a gente decidir, tá? Mas, a princípio, a gente pode dar até 15 minutos para cada pessoa apresentar. A gente tem uma sessão de 1h30, né? Então, isso, se os 4 apresentarem, a gente vai ter 1 hora, um pouquinho mais, né? Que tem as transições aí de apresentação, restando aí no final, uns 25 minutos, 20, para trocas, conversas, né, discussões, questionamentos. Eu preparei aqui alguns pontos, né, da leitura que eu fiz dos artigos de vocês, mas seria muito bacana, né, se todo mundo pudesse também contribuir, comentar e fazer perguntas para os colegas. Um outro ponto bastante importante é a gente permanecer até o final, né, para todos prestigiarmos aí os trabalhos
dos colegas, já é uma sala bastante reduzida, né? Então é muito importante que todo mundo fique até o final aí nesse processo. E o Marcos, você estava comigo ontem, né, na sessão. Estamos aí novamente, muito bom. E é isso, gente. Todo mundo de acordo da gente seguir dessa forma. E uma outra última sugestão seria a gente reservar as discussões, comentários para o final da sessão, tá? De modo a não atrasar, porque pode acabar de ficar faltando tempo para alguém apresentar, porque a gente estendeu muito na discussão de algum artigo específico. Então, entre cada artigo, vou perguntar se alguém tem perguntas de esclarecimento, mas assim, ou seja, esclarecimentos rápidos, mas os comentários, discussões, tudo mais, a gente deixa mais para o final da sessão mesmo, tá bem? Muito bom. Então, vi que a Rúbia chegou com a gente. Então, boa tarde, Rúbia, boa noite já, né? Mas está com sol aqui em São Paulo. Boa É, tarde. Então, na sequência, Rúbia, o seu artigo é o primeiro, tá? A ser apresentado. Perfeito. A gente combinou aqui que serão Exato. 15 minutos para cada um, tá legal? Então, se você quiser, já compartilha na sua tela, e quando estiver pronta, já pode iniciar, e eu vou cronometrar aqui. Quando der 14 minutos, ou seja, faltando um minutinho, eu vou dar um sinal, tá bom? Para o pessoal já encaminhar aí para o fechamento da apresentação. Perfeito. Eu estava numa outra sessão sendo apoio, aí por isso eu Não, demorei um pouquinho. tranquilo, que bom que deu certo. Só um segundinho, eu já estou carregando ele aqui. Só um momento aqui. Tá, joia. Tem como a gente inverter, talvez o próximo apresentar e eu apresentar depois? É só porque a minha máquina está um pouquinho. Tá bom, assim, é, eu não vejo Uhum. problema. A próxima, então, apresentação seria com Emerson e Patrícia. Tudo bem, Emerson? Prosseguir com você? Sem problema. Então tá bom, então pode Bom, compartilhar aí a tela e certo. quando iniciar eu já começo aqui o cronômetro, tá? Todos enxergando a tela? Sim, ainda Sim, tá no sim. modo edição, não tá no modo apresentação, tá? Ah, olha só, para mim ainda está no modo apresentação. Às vezes tem que. Agora, Não, às vezes tem que parar de então. compartilhar, bota para apresentar sem Ah, estar entendi. compartilhando, aí dá um Sim, Alt Tab e compartilha a tela cheia. certo. A gente ainda vê no modo edição, tá? Só para você saber, mas Ainda tá no modo do PowerPoint, mas no modo de edição, não na tela cheia, tá? Mas se em último caso não estiver dando certo, a gente também não vejo nenhum grande problema a gente seguir assim, tá? eu vou. Deixa eu ver mais uma. Porque você tem que botar para apresentar antes, aí Sim, dá. Isso foi. foi, Perfeito. maravilha.
Bom, vou iniciar então a apresentação. O título, como todos podem ver, As atitudes dos advogados em relação à transformação digital no trabalho, foi desenvolvido por mim. Eu sou mestrando em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Patrícia Teixeira, minha orientadora, professora doutora, ela não pôde estar presente, mas teve participação grande aí me orientando e me ajudando a fazer as partes mais importantes do trabalho. Bom, o que eu quero dizer com atitudes, né? Quando a gente pensa em atitudes, o primeiro pensamento que vem à cabeça é o quê? Comportamento, mas no contexto dos artigos e do conhecimento que a gente angariou com esse estudo, as atitudes, elas são algo muito mais complexo. Elas se referem a posicionamentos mentais que a gente carrega durante todas as nossas vidas e que dita nossas crenças, valores, como nós pensamos, os dogmas que nós acreditamos. E quando nós focamos essas atitudes em algo, elas resultam nos nossos pensamentos e naqueles tipos de crenças e valores que nós estamos habituados e mais acostumados. Então, é mais ou menos isso que a atitude se refere. Aqui, como a gente pode ver na introdução, já falando da transformação digital e como ela está remodelando o setor jurídico. Não sei, já compartilhou experiências com quem é da área, quem já foi da área do direito, mas, por exemplo, até meados de 2012, os processos aqui no Brasil, eles eram feitos à base do papel, aquelas pastas enormes, gigantes, e a partir de 2012 houve a digitalização. Ela foi de estado para estado até se tornar geral no país inteiro, e com os processos digitais houve uma democratização dos processos, porque antigamente nós tínhamos processos que começavam, por exemplo, em São Paulo e se desenrolavam em Brasília, então só aqueles com maior poder aquisitivo conseguiam participar das audiências, devido a voos e tudo mais. E com a digitalização houve essa democratização, porque da mesma maneira que nós estamos fazendo agora, as pessoas podiam participar de audiências estando em um estado, as outras partes estando em outro estado, o juiz em outro lugar, e assim todos terem direito à justiça propriamente dita. E isso impulsionou a carreira dos advogados, as carreiras jurídicas em geral, porque teve uma melhora no serviço, uma melhora na prestação do serviço em todas as partes. Então, isso aí foi uma grande evolução. E, mais recentemente, a inteligência artificial foi uma ferramenta que também ajudou muito mais a dinamizar esse serviço, como nós veremos a seguir. Aqui é o problema de pesquisa, a lacuna do conhecimento, né? Quando eu digito atitude, advogados e transformação digital, tudo no mesmo lugar, para a gente poder procurar artigos relacionados, a pesquisa dá mais ou menos 3 artigos. Então, eu tive que pesquisar artigos separadamente, por exemplo, artigos só sobre atitudes, artigos só sobre transformação digital, artigos só sobre tecnologia no direito, e a partir disso eu consegui estruturar esta pesquisa. Então, com este artigo, que foi proveniente dos estudos da minha dissertação, que ainda está em andamento, a gente conseguiu preencher, de certo modo, essa lacuna que nós estávamos procurando. E temos uma literatura a respeito, só que ela ainda é muito escassa, então nós pretendemos contribuir com este estudo. A pergunta, né, quais são as atitudes dos advogados brasileiros em relação às transformações digitais, incluindo a IA, e o objetivo é descrever e analisar as atitudes dos advogados do setor privado frente às transformações digitais da IA. Nós procuramos delimitar a área de pesquisa ao setor privado, haja vista a dinâmica da área jurídica, senão não daria também tempo de concluir o mestrado se a gente fosse, por exemplo, para a área pública, para outros profissionais do direito, enfim. Essas são as atitudes referentes a este artigo do Park et al., são as atitudes referentes à inteligência artificial no trabalho, mas o trabalho de uma maneira geral. E esse artigo é a espinha dorsal da pesquisa em relação às atitudes. E ela é uma pesquisa quantitativa, embora a minha pesquisa seja qualitativa, e a partir dos resultados, os autores eles
conseguiram detectar essas 6 dimensões, que é a percepção da semelhança humana, que é a crença do trabalhador que a inteligência artificial possui características humanas, a adaptabilidade percebida, que é a percepção do trabalhador sobre a capacidade da IA aprender e se aprimorar, a qualidade percebida, que envolve a avaliação do trabalhador sobre desempenho e confiabilidade, a ansiedade no uso da IA, que é uma atitude negativa, que se manifesta com receio, nervosismo, desconforto, a insegurança no trabalho, que é aquela preocupação de ser substituído na sua profissão frente à nova tecnologia, e a utilidade pessoal, que é uma atitude em relação à IA que se manifesta na percepção de valor e satisfação que você obtém ao utilizar a tecnologia no ambiente de trabalho e se relacionar bem com ela. Metodologia de pesquisa, como eu disse, é uma abordagem que referente ao estudo qualitativo, usando a análise temática. A análise temática, ela está inserida nesse artigo de Brian Clark, né, usando a análise temática na psicologia. A coleta de dados, ela foi feita com 7 entrevistas semi-estruturadas com advogados do setor privado, de várias idades, experiências e áreas do direito. E essa análise temática, ela permite identificar padrões e narrativas. A gente analisando as falas, a gente começa com os códigos, que são as semelhanças entre as falas, e a partir disso a gente desenvolve temas, que é o conjunto de códigos, e a partir do tema a gente consegue delimitar as percepções das pessoas em relação às atitudes e à transformação digital. Esses são os 3 temas desenvolvidos com a análise temática de Brian Clark. O tema 1, que é relativo à otimização e produtividade de processos, que envolve ganho de tempo em tarefas rotineiras, foco em atividades estratégicas, já que as atividades mais simples a inteligência artificial e as outras ferramentas conseguem fazer por você, e a organização do trabalho. Temos o tema 2, referente aos desafios e preocupações referentes a tecnologias novas e as transformações digitais, por exemplo, preocupação com a qualidade e veracidade do que a IA ela te mostra, os riscos do comodismo e ansiedade das pessoas, e o tema 3, que é o perfil do advogado do futuro e a necessidade de adaptação frente às novas tecnologias. Esse aqui é o perfil dos entrevistados. Como eu disse, foram 7 para este artigo. Na dissertação serão mais ou menos 13. Os 13 já foram entrevistados até o presente momento. Aqui nós temos a área em que cada uma atua, o tempo de entrevista de cada entrevistado e entrevistada, a idade, sexo e os anos de experiência profissional. Aqui o tema 1, como eu disse, é a otimização e a produtividade. Ele avalia a percepção positiva e é onde os profissionais, os advogados, eles veem a tecnologia como uma ferramenta essencial e útil para eficiência e agilidade. Eles relatam um aumento de produtividade, eles citam Copilot, ChatGPT para análise de documentos, revisão de textos, e com isso há uma economia de tempo, e com essa economia de tempo eles conseguem focar em atividades mais complexas, e com isso as atividades mais simples são feitas pelas tecnologias. E com isso eles até se referem a elas como estagiários, vamos dizer assim, né? Porque fazendo essas atividades, os advogados conseguem aprimorar o seu trabalho mais complexo. E as atitudes relacionadas de Park e Al são a utilidade pessoal e a adaptabilidade percebida. Aqui eu peguei trechos de alguns entrevistados, por exemplo, destacando a agilidade e a performance com a transformação digital no seu trabalho. Um outro falou que encontrou mais tempo para se dedicar a outras tarefas do escritório, haja vista o fato de que a inteligência artificial e as outras ferramentas de trabalho conseguem fazer grande parte do seu trabalho e ter um grande apoio em relação a isso. Então, eles conseguem dinamizar o trabalho, valorizar aquilo que eles entregam para o cliente, conseguindo mais lucro na sua atividade e, assim, evoluindo cada vez mais na sua profissão. Aqui o tema 2, desafios e preocupações relativos às cautelas e resistências, né? As pessoas sentem medo de que a IA possa substituí-las no trabalho, e também muitos, devido à falta de experiência ou até mesmo à idade, têm uma certa relutância em usar essas tecnologias, e com isso acabam tendo sentimentos negativos em relação a elas, né? E as atitudes relacionadas, como eu falei, ansiedade, qualidade percebida e as falhas na semelhança humana percebida, né? Muitos falam da perda do toque humano e do raciocínio profissional, com o uso exacerbado dessas tecnologias, bem como a preocupação com a ética, a privacidade, segurança e tudo mais. Aqui também tem trecho de algumas entrevistas sobre esse tema 2, falando que a IA ela não assume o seu erro. Muitas vezes elas geram, vamos supor, leis fictícias,
decisões de juízes fictícias, e se o advogado não estiver preparado, o profissional do direito não estiver preparado para identificar essas invenções, ele acaba tendo o seu trabalho comprometido. E também, muitos falam que o trabalho tem áreas e pontos do conhecimento que eles não são passíveis de substituição. Então, por isso, o elemento humano sempre vai ser imprescindível para a realização do trabalho. Aqui o tema 3, ele fala do perfil do advogado no futuro. Muitos falam da adaptação como sendo a chave para que o profissional continue sendo um profissional bom, tendo um perfil completo e eliminando tarefas repetitivas e burocráticas, ele acaba se destacando, né? E muitos dizem que a IA, na verdade, não é um adversário, mas sim um aliado, que acaba eliminando aqueles que não têm a capacidade de se adaptar a ela e força aqueles que querem se destacar a evoluir cada vez mais no conhecimento, por meio de cursos, atualizações, etc. E muitos falam do papel da entidade de classe, que é a OAB, em fomentar essa capacitação e ajudar os profissionais a entenderem como essas tecnologias funcionam no seu dia a dia. E as atitudes relacionadas em segurança no trabalho e utilidade pessoal, mas a insegurança no trabalho ela é vista como uma motivação para o aprimoramento. Aqui alguns trechos de entrevistas de profissionais que falam que muitos devem avaliar qual que é a ferramenta adequada para o seu desenvolvimento profissional e também, como eu disse, ressaltando a importância do treinamento e da participação da entidade de classe para o desenvolvimento profissional e uso ético em relação a essas novas tecnologias. Aqui nós temos alguns tipos de tecnologias e ferramentas citados, por exemplo, o ChatGPT para análise e revisão, Microsoft Pilot para análise de peças de decisões, ferramentas internas de revisão de e-mails e outras tecnologias que não necessariamente são IA, como o Legal Master, Legal One, Astra, que é para gestão e organização de processos, a nuvem, o próprio Google Meet, Microsoft Teams, o próprio Zoom para organizar reuniões até com clientes de outros estados, outras cidades, Power BI, SAS, para gestão de dados, etc. E a conclusão, os resultados da pesquisa, nós vimos que há uma tensão dialética, né? Ele revela que a atitude dos advogados é uma mistura que ao mesmo tempo que tem atitudes positivas, também há atitudes negativas. Nós temos entusiasmo, mas ao mesmo tempo nós temos preocupações com ética, com qualidade do trabalho. E a conclusão é que o futuro da advocacia ele é inevitavelmente digital. Como eu disse, desde meados de 2012 é uma digitalização constante, né? Desde os processos e dos processos de trabalho nesta área profissional. E vai ter sucesso aquele que se adaptar e aquele que tiver maior capacidade de usar essas ferramentas. E quais que seriam as contribuições do estudo? Ele preenche essa lacuna de pesquisa empírica sobre a IA na advocacia brasileira especificamente, e ele pode também ajudar a subsidiar a entidade de classe, OAB e instituições de ensino na área para a criação de políticas de formação e requalificação profissional. As limitações e sugestões para pesquisas futuras, limitações, né? Como eu disse, o estudo ele delimitou apenas advogados da área privada, né, devido à dissertação de mestrado ter pouco tempo para o seu desenvolvimento. Vamos supor, se fosse um doutorado, talvez nós pudéssemos abrir o leque para advogados públicos, para outros profissionais do direito, como juízes, promotores, estagiários, etc. Isso também, ao mesmo tempo que delimitou, também limitou a área de pesquisa. Então, para pesquisas futuras, nós poderíamos abranger esses outros profissionais. E também nós poderíamos fazer estudos longitudinais para acompanhar a evolução das atitudes ao longo do tempo, qual que é o impacto da transformação digital em outros profissionais da área jurídica, como eu disse, como assistentes, estagiários, etc. Essas aqui são as principais referências bibliográficas. Óbvio que nós usamos muito mais artigos científicos, muito mais artigos não científicos, mas essas aqui são, como eu disse, as bases, as estruturas da pesquisa. Se eu fosse colocar todas as bibliografias aqui, ia dar mais 20 slides, né? Com isso, eu concluo a apresentação. Maravilha, Emerson, muito obrigado pela apresentação, cumpriu muito bem aí o tempo, 3 minutos e 30 segundos. Então, eu abro, se alguém tiver alguma pergunta de esclarecimento, tá? Fique à vontade para fazer. Lembrando que o debate, né, os comentários, a gente pode deixar para o final, tá legal? Então, alguém teria algum ponto de esclarecimento para tirar dúvida com o Emerson agora? Não, tudo certo. Opa, vai lá. Emerson, é só uma pergunta. Ô, Emerson, esse trabalho seu é produto da sua dissertação? Isso.
Na verdade, ela tem vários tópicos, aí eu peguei um dos tópicos que a minha orientadoria nós mais trabalhamos, que é a inteligência artificial e as atitudes dos advogados, e a partir disso nós desenvolvemos esse artigo. Maravilha. Então, ótimo, gente. Muito obrigado, Emerson. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Segura aí com a gente. Vamos então agora com a Rúbia. Pode ser, Rúbia? Agora deu certo, sim. Não sei se era a Beleza. internet que estava um pouco ruim, mas já vou compartilhar. Já está aparecendo para vocês? Tá sim, no modo edição ainda, tá? Agora foi. Agora Então, foi? Rúbia, quando estiver pronta, pode iniciar. Perfeito, então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Peço novamente desculpas pela demora e pelo problema técnico aqui. Bom, esse artigo ele foi desenvolvido por uma disciplina, né, uma disciplina do doutorado de contabilidade gerencial. E ele tem como intuito, então, visualizar como o sistema de medição de desempenho habilitante, ele vai, né, melhorar a percepção de justiça entre gestores e gestoras de nível intermediário. E ele foi desenvolvido junto com a professora Michele Lunardi. Bom, para que o indivíduo ele tenha percepção de justiça, tanto distributiva como processual, faz-se necessário que esse indivíduo ele esteja num ambiente onde ele de fato possa sentir, né, em que ele tem informações, para que ele possa ter essa percepção de justiça e essa clareza de como é feito, né, a mensuração da remuneração e também essa perspectiva de justiça mediante os processos. Então, nesse sentido, quando olhamos para a literatura de Adler e Borges, nós temos o PMS habilitante. O PMS, ele representa o sistema organizacional, como a configuração do ambiente de trabalho. Então, eu tenho um sistema que ele pode ser habilitante, no sentido de que ele tem configurações como a possibilidade de reparar determinadas situações dentro do ambiente de trabalho, como a possibilidade de ele ter informações para poder tomar as decisões, né, tanto do departamento dele como de toda a organização, e ainda flexibilidade. Então, essa possibilidade de eu conseguir desenvolver meus processos de forma autônoma, porém supervisionada. Então, nesse sentido, aqui nós utilizamos o PMS, que é o habilitante, dado que ele tem essa característica de proporcionar informações, autonomia, né, maior flexibilidade para o colaborador. Então, parte-se da teoria de que dado que eu tenho um ambiente de trabalho mais habilitante, automaticamente, tanto gestores e gestoras, eles vão ter essa percepção de que o ambiente é mais justo, porque justamente eles têm acesso a informações, eles têm autonomia, né, flexibilidade para tomar as próprias decisões, ok? Mediante isso, então, como lacuna, né, a gente acaba trazendo essa perspectiva de eu olhar para a justiça, não apenas como as outras pesquisas, uma amostra generalizada, né, em conjunto. Aqui, dado que existem essas questões da mulher, que normalmente tem filhos, tem a casa, tem uma percepção diferente do homem, e tem pesquisas na psicologia que provam isso. Então, a ideia é justamente visualizar, né, como que as mulheres e os homens percebem isso, sendo eles gestores de nível intermediário. Isso também foi motivado, dado que o Brasil, depois que teve a implantação do E-Social na parte de departamento pessoal, na folha de pagamento, o Ministério do Trabalho e Emprego ele fez a emissão de um relatório que determina, né, e que deixa claro que as mulheres, mesmo em cargos de gestão, recebem ali em torno de 19,4 a menos que os homens, certo? Então, nesse sentido, é isso que instigou também como um gap prático, né? Será que dentro do ambiente de trabalho as mulheres realmente percebem isso? Ou é só mera informação, né, transmitida? Então, primeiramente, esse estudo ele contribui trazendo essa perspectiva de que a justiça ela é percebida de diferentes polos diferentes quando eu tenho gestores e quando eu tenho gestoras.
né? Em segundo, então, esse estudo contribui visualizando essas diferentes percepções e como a empresa ela pode adotar medidas para tentar minimizar isso, né? O PMS habilitante, na perspectiva de transparência interna, ele faz com que as gestoras, de fato, tenham uma maior percepção de justiça. Isso nos dá um indicativo de que é uma medida, né, que a alta gestão pode utilizar e explorar para tentar deixar esses processos o mais transparente possível. Aqui eu não coloquei as hipóteses, optei por colocar o modelo de pesquisa, então aqui eu consigo visualizar o PMS, né, nessa perspectiva de configuração. Então eu tenho 3 características principais: o reparo, aonde o indivíduo ele tem a possibilidade de visualizar a forma com que ele desenvolve o trabalho dele e alterar essas formas de modo que seja mais eficiente. No reparo, o reparo ele não está atrelado apenas ao trabalho desenvolvido pelo indivíduo, mas também o trabalho desenvolvido por outros, pelos seus subordinados, por exemplo, né? Ou na linha de produção também o indivíduo ele pode reparar algo, né? Mudar a linha de produção para fazer com que o local seja mais eficiente. A transparência interna, as everybody's citam, né, que é similar a um manual, onde o indivíduo ele tem as informações para conseguir desenvolver todo o trabalho dele. Depois, a transparência global, que então é informações de toda a empresa, então eu acabo tendo uma integração maior, né? Vou citar um exemplo aqui, o pessoal da linha de produção. Eles dependem muito do pessoal de compras, do pessoal de faturamento. Então, nesse sentido, a transparência global, ela me dá acesso direto com essas pessoas na qual eu preciso trocar informações. E a flexibilidade, que também, a flexibilidade de eu poder desenvolver o meu trabalho, desenvolver as minhas atividades dentro do ambiente organizacional, mesmo tendo, né, tendo essa autonomia, mesmo que sendo supervisionada. E aí, aqui, eu tentei, assim, colocar a figura de melhor forma. O que que eu faço? Eu relaciono essas 4 características aqui, cada uma delas com um indicativo de justiça diferente. Então, o que que a literatura me traz? Se eu tenho informações, se eu tenho a transparência interna e transparência global, automaticamente a minha percepção de justiça distributiva seria maior. Por quê? Porque eu tenho acesso a como é calculado ou a forma com que é calculado as métricas de bonificação, de remuneração dos colaboradores. E no sentido processual, então, a justiça está atrelada à voz no ambiente de trabalho, a você ser ouvido, você contribuir com as decisões da empresa, você contribuir com os procedimentos de trabalho desenvolvidos na organização. Então, o PMS habilitante, ele me daria suporte, né? Ele permitiria que eu tivesse uma maior percepção de justiça processual no ambiente de trabalho. Bom, quanto à metodologia, então, o instrumento foi survey, né, uma pesquisa survey. O instrumento PMS eu utilizei da Van der Reuter e da Justiça Distributiva e Processual utilizei da Jussi Beuren. Esse construto de justiça distributiva e processual ele é do Hartmann, mas a professora Jussi Beuren validou aqui, publicou no cenário organizacional brasileiro, então por isso eu utilizei essa versão. Pesquisa, então, primeiramente descritiva, né? Um survey. Os convites eles foram enviados por meio do LinkedIn. Então, foram contatados, né? 3.128 gestores. Eu fiz a divisão entre gestores e gestoras, no sentido de conseguir uma amostra mais equilibrada. Desses convites enviados, 1.489, eles foram aceitos, então eu mandei a mensagem pelo chat do LinkedIn mesmo, e eles retornaram, né, dizendo que sim, que participariam. 231 respostas nós recebemos, e 29 respostas elas tinham problemas, né, então elas foram deletadas. Com isso, a gente teve 202 respostas válidas, 104 gestores e 98 gestoras, um retorno de 9,41%. Eu fiz análise fatorial confirmatória, né, com o PLS 4. E aqui agora já indo para os resultados. Então, contrariando até um pouquinho da literatura, o que que se esperava? Que tanto as gestoras como os gestores, eles percebessem, né, que a possibilidade de eu reparar o sistema, de eu ter informações disponíveis e de eu ter flexibilidade levariam ao aumento da percepção de justiça.
Mas o que a gente consegue visualizar é que no sentido de eu ter essa abertura, essa autonomia para reparar o sistema, para solucionar pequenas questões no ambiente de trabalho, ele elevou, né, a percepção de justiça processual apenas dos gestores, enquanto que as mulheres acabaram não tendo tanto essa percepção. Uma justificativa que eu encontrei na literatura para isso, seja que talvez a mulher, eu acabei, quando eu fiz a coleta de dados, eu não coloquei um item específico no questionário para saber se nesse departamento tinham mais pessoas ou não. Então, talvez a mulher ela esteja mais dando suporte às atividades, né? Talvez por mais que ela seja gestora, ela não esteja tão ligado a atividades mais específicas. Depois a transparência interna, né? Se esperava que a transparência interna desse essa percepção de justiça distributiva e processual, tanto para gestores e gestoras, entretanto, apenas os gestores perceberam essa melhora na justiça processual. A transparência global, né, que envolve ali as informações de todos os departamentos da empresa, eu consegui ter essa maior interação, essa maior quantidade de informações, ela me gerou, tanto para mulheres ali, como para homens, uma percepção de justiça distributiva, e justiça processual apenas para o público feminino, e ainda a flexibilidade. A flexibilidade, quando eu olho para os gestores, ela levou a maior percepção de justiça processual, né? Mas apenas para os gestores. Aqui eu utilizei como variável de controle nível hierárquico e tempo de experiência na função, né? Então, o nível hierárquico níveis, eu trabalho com dummy ali, mas níveis hierárquicos mais altos, eles fazem com que o gestor o masculino, ele tenha uma maior percepção de justiça processual, enquanto que o tempo de experiência também trouxe essa maior percepção para a justiça processual entre os gestores. Nesse sentido, então, esse artigo ele acaba essas informações, né, esses dados, esses resultados, eles abordam para nós que quando olhamos para a percepção de justiça, a organização ela precisa visualizar essas coisas de forma diferente, porque homens e mulheres, públicos diferentes, não têm a mesma percepção de justiça no ambiente de trabalho, né? Como limitações da pesquisa, eu tenho uma amostra que acabou ficando, né, um pouco pequena também. Outro ponto que eu tenho como limitação é que a hora que eu tiro as médias, eu percebo tanto olhando para a justiça processual como para o PMS, para a justiça distributiva, muitos itens eles ficaram no mínimo, né? Isso significa que talvez muitas empresas elas podem não perceber o ambiente como um ambiente habilitante. Talvez por mais que na prática a empresa dê essa percepção de que, olha, nós temos políticas de bem-estar e isso, mas dentro, na prática, o indivíduo ele percebe aquele ambiente como coercitivo e não como habilitante. E ainda como sugestões de pesquisa futura, eu deixo ali estudos qualitativos, né? Visualizar mais a fundo como os indivíduos percebem essa questão da justiça. Essas são as principais referências, né? Deixo aqui o meu muito obrigada. Maravilha, muito obrigado. Rúbia cumpriu também muito bem o tempo. Então, gente, alguém teria alguma pergunta para a Rúbia? Alguma pergunta assim, de esclarecimento, né? Lembrando que a gente deixa o debate para a parte final. Eu gostaria de saber se a Rúbia teve algum tipo de preferência em relação à área de atuação dos gestores e gestoras pesquisados. Por exemplo, tecnologia, indústria, agricultura, enfim. Não foi feita, não teve uma preferência, né? Eu filtrei apenas por gestor de nível intermediário mesmo. Certinho. Obrigado. Tinha uma pergunta no instrumento aonde eles poderiam alocar o nível de gestão deles também. Então, esse foi um dos indicativos para eu identificar de forma mais clara, né? Se era nível médio, nível baixo, nível mais alto. Perfeito. Obrigado. De nada. Mais alguém? Então, muito obrigado, Rúbia, pela apresentação.
Então, agora a gente já pode passar para o trabalho da Dircineia sobre hard skills e soft skills. Então, Dircineia, quando estiver pronta, pode compartilhar a tela e iniciar. Só um momento. Deixa eu ver, acho que... Tá apresentando, gente? Ou tá... Tá, sim, perfeito. Eu só não consigo achar a setinha para passar. Aonde, gente? Eu acho que se usar a setinha do próprio teclado, Eu deve... Já Tá sim. achei. Então, boa noite, gente. Eu sou a Dircineia Baiocco, eu moro aqui no Espírito Santo, João Neiva. Eu sou mestre em Administração e Ciências Contábeis pela FUCAP, de pesquisa aqui no estado. Eu entrei aqui, minha orientadora não entrou comigo, né? Porque ela já estava com um limite ali, mas eu tenho a minha orientadora Rosélia. E esse é um artigo que eu desenvolvi para minha dissertação, né? Que é com o tema Hard Skills e Soft Skills, uma visão do empregador sobre o discente da educação profissional e tecnológica. Então, a nossa introdução ela está relacionada com as mudanças no ambiente de trabalho, com os avanços tecnológicos, a automatização, internacionalização, né? Que nesse momento ela vai exigir habilidades, competências, capacidades que as máquinas ainda não conseguem dominar. Então, são atividades que estão mais relacionadas realmente ao indivíduo, né? E nesse momento, o indivíduo que possui essas capacidades, essas habilidades, ele tem um passo importante para a sua carreira profissional. Isso porque o desemprego derivado da falta dessas competências, dessas habilidades, ela vem se tornando aí um desafio muito grande para a maioria desses graduados, para a maioria desses diplomados, né? Porque as organizações hoje elas querem profissionais qualificados para resolver problemas mais complexos dentro das organizações. O que implica que, nesse momento, aquele aluno, aquele formando, aquele estudante que possui essas habilidades, né, ele pode fazer a diferença, né? O aluno que possui esse conjunto de competências, ele pode fazer essa diferença. E essas competências, elas são importantes para manter a empregabilidade desse indivíduo no mercado de trabalho. Dentro dos estudos, né, dos artigos pesquisados e da literatura, essas competências elas são denominadas de hard skills e soft skills. Uma vez em que um conceito mais simplório e mais formal em relação a essas competências são que as hard skills estão relacionadas às competências técnicas que o indivíduo tem e que muitas vezes ele adquire aí na sua formação. Já as soft skills, elas estão relacionadas às suas competências socioemocionais, às suas competências sociais, à sua capacidade aí de se relacionar, né, com outras pessoas. E os estudos, eles indicam que os empregadores, no momento em que eles vão fazer as entrevistas, o processo de contratação desses funcionários, eles consideram importante essas competências técnicas e essas competências sociais, né? Tanto as competências hard como as softs. No entanto, apesar das diversas contribuições que a literatura traz em relação a essas competências, os estudos, em sua maioria, eles estão direcionados às escolas, às instituições de ensino superior, muitas vezes centradas no desenvolvimento dessas competências dentro da sala de aula, entre professor e aluno. É pouca atenção destinada à educação técnica profissional e também voltada para a visão do empregador. Então, o objetivo desse artigo é exatamente esse: compreender quais hard e soft skills são mais valorizadas pelos empregadores quando se trata dos profissionais formados na educação técnica, né, na educação tecnológica, a gente chama de EPT, principalmente aos alunos que estão formando aí no curso técnico em administração. Então, esse estudo ele contribui aí teoricamente para poder apontar qual é a importância dessas competências que estão aí relacionadas a esses alunos, relacionadas à instituição de
ensino profissional e tecnológico, e também, na prática, ele visa contribuir com essas instituições através da elaboração e também na construção de planos de cursos, de emendas curriculares que podem ser aplicadas em sala de aula durante o processo de formação desse aluno. No referencial teórico, essa sessão ela foi dividida em 3 pontos principais. Primeiramente, foi tratado sobre a educação profissional e tecnológica, uma vez que a educação ela transforma, né, a vida do indivíduo, ela é um esforço que o indivíduo tem para desenvolver as suas capacidades e, com isso, melhorar a sua qualidade de vida e também melhorar toda uma sociedade, uma vez que a educação ela é uma atividade contínua e ela está sempre em mudança. E ela proporciona, o sistema educacional, nesse sentido, proporciona influência. O sistema educacional ele acaba sendo influenciado pelo ambiente e ele também influencia esse ambiente. Nesse quesito, em relação à educação, eu trato aqui da educação profissional tecnológica, que ela é uma instituição de ensino que está relacionada aos aspectos tecnológicos e científicos na formação desse indivíduo. Ela também contribui na formação dele, tanto desenvolvendo essas habilidades técnicas e as habilidades sociais, e nesse momento ela vem aí para equipar o indivíduo dessas competências, dessas habilidades, para que ele possa, nesse momento, atuar no mercado de trabalho, né, e mais uma vez aí conseguir manter realmente a sua empregabilidade. Nós temos também o quesito gestão por competência, porque devido a todas essas mudanças que acontecem no cenário de trabalho, no cenário organizacional, as demandas elas também vão mudando de acordo com esse ambiente, né? E aí as empresas elas precisam se adequar, elas precisam se adaptar, e a melhor maneira que elas encontram para fazer isso é também mudar a sua forma de gerir a organização, de gerir os processos e de gerir as etapas, os controles que comanda ali a organização. E o indivíduo, ele também precisa se adaptar a essas mudanças, principalmente que estão voltadas aí no ambiente organizacional. E a gestão por competência, ela é capaz de favorecer essa adaptação do indivíduo em relação a essas mudanças. E eles conseguem fazer esse processo de adaptação, principalmente através do aprendizado coletivo. E aí essa gestão por competência, ela vem trazendo meios aí para solucionar, para selecionar, para treinar, para qualificar, para medir aí o desempenho desse colaborador. E, por fim, nós temos o tópico Hard Skills e Soft Skills, que, como eu defini, são as habilidades técnicas da Hard e as habilidades sociais da Soft, que são tratados aí como objetos valiosos para o domínio de novos conhecimentos, de novas funções, de novas atividades de trabalho que vêm surgindo com essas mudanças. E o interessante é que essas competências elas se complementam, elas basicamente não falam sozinha, não trabalham sozinha. Uma complementa a outra. E elas são extremamente relevantes na formação do perfil de trabalho, do perfil profissional desse indivíduo, desse estudante. Essa pesquisa ela foi realizada através de uma pesquisa qualitativa, exploratória, com uso de dados primários e de corte transversal. Ela foi realizada com empresas de pequenas, média e grande porte aqui no estado do Espírito Santo. Foram feitas entrevistas presenciais, entrevistas online, onde a população-alvo foram os proprietários ou gestores dessas empresas. Ao todo foram entrevistados 20 gestores e 20 proprietários, gestores, em sua maioria, gestores de recursos humanos que trabalham na parte de contratação. Deu-se por uma amostragem não probabilística, utilizando a técnica da bola de neve, e a cada entrevistado eu ia pedindo indicação de um próximo, né, possível entrevistado. Foi utilizado nesse momento um roteiro de entrevista semi-estruturado e a análise de dados foi feita uma transcrição, né, os áudios foram gravados, depois foram transcritos e analisados através da técnica da análise temática. Os dados eles foram analisados da seguinte maneira: durante o estudo do referencial teórico, foi feita uma tabela identificadas 37 competências. Dessas competências, 4 eram hard e 33 eram soft.
Durante o processo de entrevistas, foram identificadas 65 novas competências, né? Por que novas competências? Porque foram identificadas competências que não foram identificadas durante o processo de estudo do referencial teórico, não foram encontradas na literatura. Dessas 65 novas competências, 24 eram hard e 41 eram soft. E foram também evidenciadas, ou seja, foram citadas competências dos entrevistados, né, através dos entrevistados, e também evidenciadas não referencial teórico, 20 competências, sendo uma hard e 19 soft. No total, esse artigo foi construído com 85 competências, sendo 25 hard e 60 soft. Essas competências, elas receberam nome, né, foram nomeadas de códigos de primeira ordem. Elas foram agrupadas de acordo com as suas semelhanças, que geraram os códigos de segunda ordem, que, por sua vez, foram denominadas dimensões, né? Compunham as dimensões agregadas. Então, dentro da Hard Skills, nós encontramos aqui, né, eu encontrei aqui, 4 dimensões agregadas, que estão divididas entre a tecnologia da informação, que está relacionada ao conhecimento que esse aluno tem sobre a tecnologia, sobre informática, sobre o uso de ferramentas digitais. Temos também a gestão organizacional, que está relacionada ao conhecimento que esse candidato, que esse aluno tem em relação à parte contábil, à parte financeira, à base legal. Tem também a dimensão agregada, que é a comunicação, que é a capacidade do colaborador em escrever, em produzir texto, né? E também o conhecimento da língua portuguesa. E temos a capacitação profissional, que é a experiência desse entrevistado, a experiência desse aluno, desse colaborador, juntamente com a sua qualificação profissional. Aí aqui do lado tem algumas falas dos entrevistados, né? Que o entrevistado ele diz... eu acredito que deve, assim, saber mexer, pelo menos no básico, ter noção de informática. O outro acredita que o conhecimento do português é fundamental, não pode cometer erro. O outro acredita que é importante que o aluno do curso técnico tenha pelo menos um curso técnico, né? Então, algumas falas aqui dos entrevistados. E aqui nas soft skills também foi da mesma maneira, códigos de primeira ordem, as competências identificadas, que agrupadas em suas semelhanças geradas de segunda, que por fim transformou-se nas dimensões agregadas. Nós temos aqui 5 dimensões, que está relacionada ao desenvolvimento pessoal, que é a capacidade do indivíduo de lidar com a inteligência emocional, de se autodesenvolver, da sua persistência. Depois tem o desenvolvimento profissional, que está relacionado ao seu crescimento profissional, se é um indivíduo que busca por informações, que busca por conhecimento, que valoriza a vida. Tem também a dimensão orientação para resultado, está relacionada à sua eficiência, ao seu resultado, ao seu pensamento crítico, tomada de decisão. Temos a gestão e planejamento, relacionada à parte de gestão mesmo, né? O que ele tem conhecimento de gestão organizacional, como gestão do tempo, a organização, uma inteligência organizacional. E, por fim, temos a colaboração e integração interpessoal, que é a capacidade do indivíduo em ser comprometido, de estar motivado, de se relacionar com seus colegas de trabalho, seu relacionamento interpessoal. Aqui do lado também temos algumas falas dos entrevistados, como o entrevistado 10, por exemplo, que diz que entre relação pessoal, por exemplo, ele considera importante a inteligência emocional como uma das principais competências para ele. O outro acredita na persistência, que aquela pessoa não pode desistir, tem que estar sempre persistindo. O outro acredita que tem que haver um pensamento multidisciplinar, que ele tem que saber de tudo um pouquinho, né? E aí nós temos aqui a conclusão, né, que esse artigo ele conclui a importância dessa integração das habilidades técnicas e sociais, das habilidades técnicas e comportamentais, ainda dentro do desenvolvimento acadêmico desse aluno, e o alinhamento entre a formação, né, o ensino, o aprendizado que ele adquire na sala de aula, juntamente com a demanda com que pede o mercado de trabalho, ela é relevante para a empregabilidade desse aluno, desse discente, dentro da educação profissional tecnológica, especificamente para o aluno do curso técnico em administração.
Essa pesquisa contribuiu também, teoricamente, para ampliar aí esse conhecimento em relação a essas competências entre as hard e as soft skills, que são aí mais valorizadas pelos empregadores em relação aos discentes da educação profissional tecnológica, e na prática também ela contribui na construção aí de pesquisa, do resultado dessa pesquisa contribui com instituições de educação técnica, porque ela vai fornecer estratégias para aprimorar ou para construir esses planos de cursos e emendas curriculares. Lembrando que é mais especificamente realmente o curso técnico em administração. E aí, com isso, ela possui algumas limitações. Primeiramente, como é uma pesquisa qualitativa, então cada entrevistado, cada empregador, ele tem uma visão diferente do ambiente, da sua empresa, do mercado. A interpretação em relação a essa fala, né, também pode haver mudanças, pode haver nuances. Um outro fator é que essa pesquisa ela se aplicou exclusivamente aos alunos da educação profissional, mas do curso técnico em administração, então essa é uma limitação. Então, como sugestão futura, recomenda-se ampliar essa pesquisa para outras áreas técnicas, diferente da administração, incorporar outras perspectivas também, além da perspectiva do empregador, incorporar a visão dos discentes, dos egressos, dos professores, dos gestores, com o objetivo de conhecer de forma mais abrangente as importâncias dessas hard e soft dentro da educação profissional. E também efetuar uma pesquisa quantitativa de análise fatorial exploratória, com o objetivo aí de identificar os fatores de hard e soft skills que são mais requeridas pelos empregadores em relação aos alunos da EPT do curso em administração. Eu deixei aqui no final algumas biografias, né, bibliografia, algumas referências, como os colegas disseram, são muitas referências utilizadas na construção do artigo, aqui são algumas principais, né? E assim eu finalizo a minha apresentação e muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Maravilha, muito obrigado, Dircineia, pela apresentação. Então, novamente, abro aqui para perguntas de esclarecimento para a Dircineia. Por enquanto, tudo bem? Então, Só fazer uma pergunta vai que lá, Emerson. é do meu interesse. A Dircineia usou qual autor ou autora para realizar a análise temática? Clark e Brown. Clark Brown também. Obrigado. O mesmo que você usou aí. Obrigado. Muito bom. Beleza, então vamos agora caminhar para a última apresentação, né, que é do Davi ou David Chester, né, a lente de Simon. Então, Davi, quando estiver pronto, pode compartilhar com a gente a tela e iniciar. Estão vendo minha tela aí? Sim, perfeitamente. Vou puxar aqui. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sou o David Chester, tá? Vou apresentar esse trabalho de lente de Simon, tá? Uma análise de tomar decisão e determinação de problema em publicações científicas. Tem um pouco, não vou falar sem jeito, mas depois de 3 trabalhos de empíricos, eu vou apresentar um de revisão aqui. Não estou diminuindo, mas numa análise científica, os trabalhos de vocês podem ser um pouco mais interessantes que o meu, tá? Eu sou mestre em administração pelo Cefet-MG, sou aluno de doutorado em administração pelo Cefet-MG. No meu mestrado, eu pesquisei percepção de justiça, tá, Rúbia? Inclusive, eu coloquei o link da minha dissertação aí, talvez você tiver interesse de ler sobre ela, mas mais num ponto de vista de economia comportamental, tá bom? Esse trabalho meu aqui é junto com a Rita Campos, tá? Ela é doutora em administração pela UFLA e é professora colaboradora do PPGA do Cefet-MG. Inclusive, se eu não me engano, acho que o Marcos, que está com nós aqui,
Ele trabalha com a Rita lá no IF de Bambuí. Vamos então. Primeiro, o conteúdo da apresentação, nós temos a introdução, referencial teórico, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e referência bibliográfica, tá bom? Bom, na introdução aqui, nós temos que o objetivo desse trabalho é o primeiro trabalho que eu escrevi já para começar a esboçar minha tese de doutorado. Eu tenho outro que está lá no outro congresso, de dezembro. Esse daqui é um trabalho que buscou compreender como a academia vem construindo a representação e os conceitos de tomar decisão, né, na ótica de Simon, quando se fala de representação de problema no campo de ciências sociais aplicadas, com base em produções científicas indexadas na base Scopus. Especificamente, para esse trabalho, a gente buscou somente no Scopus. Tá bom? Bom, aí nos específicos, nós temos que identificar a frequência da evolução, né, dessas publicações científicas, sobre os conceitos de tomar decisão e determinação do problema, mapear as principais áreas do conhecimento, né, que se dedica a esse estudo, analisar qualitativamente, né, o conteúdo dessas publicações, com o intuito de identificar como a relação dela está entre o processo de tomada de decisão e a estruturação do problema, identificar categorias temáticas emergentes a partir da análise textual, usando o apoio do software Iramutec, e cruzar os resultados quantitativo e qualitativo para construir um panorama sobre a forma que esse conceito está sendo ainda disseminado na ciência. Tá? O referencial teórico aqui, a base dele é a tomada de decisão sobre a perspectiva de Simon. Então, o Simon é muito forte nesse trabalho, porque ele é umas figuras que está sendo pesquisado aqui para o desenvolvimento da tese. A determinação do problema na obra de Simon. Tá? Então, tanto a tomada de decisão quanto a determinação do problema. Quanto à metodologia, a base foi usada Scopus, a coleta de dados foi no dia 3 de abril de 2025, os termos de busca foi Decision Make, Simon e Problem, sem asterisco para não correr de nenhum outro item fora disso que tenha variado, conectado por operadores booleanos, AND, tá? Então necessariamente precisa conter os três, com busca restritas, né, no campo de título, resumo e palavra-chave dos documentos. É uma pesquisa quantitativa, não totalmente, é menos quantitativa, porque aborda uma certa bibliometria, frequência ao longo do tempo, áreas temáticas e outros autores e países. Ela é mais predominantemente qualitativa, se trata da análise de conteúdo, né, análise textual, com o uso do Iramutec, né, uma análise do CHD, que é a clássica lexical, análise de similitude, e o OFC, que eu não coloquei aqui, mas ele também está analisado no trabalho. A categorização, definição, final, né, etapa final, categorização, definição da categorias temáticas emergentes ligada aos conceitos de Simon e à racionalidade limitada. Discussão dos resultados. Primeiro, aqui a gente consegue ver nesse gráfico como que comportou as publicações que tocam essa busca que foi feita, né, com base nos Scopus aí. O trabalho não tinha muitas publicações entre os anos 80 e 90. Em 95 começou a ter uma crescente ali, né? Quem conhece o Simon faleceu em 2001, ele ganhou o Nobel, ele foi laureado com o Nobel em 78. Em 2001 ele faleceu, mas o trabalho dele nessa busca não é o principal assunto que Simon toca, enquanto ele, como na ciência, ele fala mais sobre racionalidade limitada, então formulação, representação de problema não é o tema principal dele, mas ele tem muitos artigos que tocam nesse assunto. Tá? Teve um aumento significativo das publicações foi entre 2010 e 2015. Aí, quando chegou em 2020, já pode-se notar uma queda de trabalhos relacionados a Simon, quando se fala em representação de problema. Bom, na distribuição, os Estados Unidos é o país que mais publica sobre essa busca nossa. Tá? A Itália aparece em segundo, depois o Reino Unido, e assim vai em outros países.
Não apareceu nenhum na África, no Brasil 2, isso pode ser percebido nesse caso. Quanto à construção do corpus textual, aqui estão, no artigo eu até coloquei isso, não costumo colocar quando eu faço artigos de análise de conteúdo, mas houve um espacinho, eu coloquei de lá, como foi construído esse corpus, até serve para quem for fazer um artigo futuro sobre análise de conteúdo, uma colinha aí para criar o corpus textual. Bom, o primeiro resultado retornado do software, tá, foi a análise lexicográfica. Tá? Essa análise, ela lá nós consideramos somente substantivos e verbos, né, porque não era de interesse nosso buscar outras classes gramaticais nessa análise. Decision, Problem, Model, Process e System são os que mais repetiram nos trabalhos encontrados. O software também gerou para a gente a nossa árvore de similitude, onde que teve esse centro, né, das árvores. Da árvore pôde ver Decision como o centro, ele teve uma linha bem grossa relacionada a Problem, tá? E também uma linha mais robusta também relacionada ao ramo Process. Tá? Se ele radia para Problem, Process, Model, depois também ele radiou, Theory, Information, Rationality, Science, Design e Research são os elementos que mais apareceram. Pode inferir que a tomada de decisão desse corpo é tratado de um fenômeno multidimensional. Tá? A espessura da aresta entre Decision e Problem chama a atenção porque a decisão com esforço cognitivo, né, organizacional voltado à resolução de problemas. Depois, o software também gerou para nós o CHD, que é a classificação hierárquica descendente, onde criou-se, né, os 5 clusters, né, 5 classes ali. Dessas classes, o dendrograma, ele mostrou o maior na classe 2, que é esse daqui, tá? Onde teve palavras como suporte, process, system, methodology. Simon já falava de inteligência artificial nos anos 50, né? Ele já tinha uma grande atenção sobre isso. Podemos falar que é uma classe que ecoa mais um núcleo metodológico procedimental, tá? Da produção científica dele. A classe 3, que é essa do lado aqui, ela destaca como público System, Administration Instituição, né, que dialoga mais no ramo ligado com organização e pesquisa nessa área. Tá? A gente pode inferir que trata-se de administração pública, de instituições sociais, nesse âmbito maior. Na classe 4, a representação dele é racionalidade limitada, é o primeiro termo já que aparece aqui. Ele representa mais um conceito, também junto com a heurísticas, que está um pouco na economia fundamental. E na classe 5 aponta para a racionalidade clássica computacional, que é outra parte de pesquisa do Simon, ele pesquisou isso muito junto com o Neil. Tá? E, por último, a classe 1 agrupa mais termos como estímulo, predilect, response, né? Estão diretamente relacionados ao ramo da árvore, que é process e realismo. Né? Isso reforça um viés experimental psicológico da literatura. Aí, por fim, aqui tem o AFC 2DL. Ele mostra ali no quadrante superior esquerdo a racionalidade e a cognição como centro, né, onde ela foca mais a mira ali do gráfico. Isso ele está mais ligado à racionalidade e cognição. Depois tem o quadrante inferior esquerdo, administração pública, racionalidade prática, esse divide. O quadrante inferior no eixo vertical, a gente consegue ver aqui, ó, fator 2, a parte de cima mais faz uma competição entre teórico conceitual que fica acima e o prático aplicado abaixo. Tá?
Na resultado de discussão, a gente pode observar aqui que o eixo horizontal contrapõe abordagens procedimental e organizacionais, né, enfoca experimentos baseados em estímulos de resposta, enquanto o eixo vertical distingue discussões teóricas de racionalidade limitada e heurística. O dendrograma confirma a segmentação temática, né, destacando como fundamento metodológico procedimento de processo, 2, complicação de administração pública, e 3, quando núcleo conceitual, racionalidade limitada, o 4, modelo computacional e busca de complexidade, o 5, abordagens experimentais. Nas considerações finais, é uma contribuição ao trabalho, ele consegue contribuir, né, abordagem panorâmica lexical, né, sobre a racionalidade limitada e a representação do problema, evidenciando o papel interdisciplinar do Simon entre as decisões, cognição e administração pública. Como limitação, né, destaca que esse trabalho ele foi restrito só à base COPS, ele poderia ter explorado outras bases, né, para fazer uma comparação maior. O foco exclusivo dessa perspectiva de Simon também passa a ser uma limitação. Um segundo trabalho que eu estou tendo em outro congresso e ele já explora vou falar assim, em grupos diferentes sobre a representação do problema, né? Acaba deixando para trás conceitos de representação como, na visão de Gestalt, de Autrice, né, que é a teoria de solução inventiva de problemas. O estudo futuro pode ampliar esse escopo teórico, né, diferenças básicas científicas, como eu falei antes. E o valor acadêmico dessa pesquisa reside na capacidade de traduzir a complexidade de tomar de decisão e oferece subsídio conceitual para aprimorar modelos de prática em contextos organizacionais e governamentais. Tá bom? Aqui está as referências, acabei colando elas aqui todas, mas principalmente, como pode ver, Simon. Eu sou lá do Cefet, Minas Gerais. Para quem não conhece o Cefet é uma entidade, uma instituição centenária, ela tem 115 anos, ela fica com sua administração em Belo Horizonte, tá? Tem 3 campos em Belo Horizonte, espalhados em outras cidades de Minas Gerais. Esse daqui é o meu programa de pesquisa, o PPGA de Cefet, e meu grupo de pesquisa está aí, é o ObCiência, que vocês podem ver o Instagram dele por aí, tá bom? Maravilha, muito obrigado, David, pela apresentação. Então, agora a gente já chegou no momento de perguntas, né? Então, eu abro aqui para os comentários de todos os presentes, sejam autores e coautores, e também o pessoal que está prestigiando aqui a nossa sessão. Eu preparei aqui algumas poucas perguntas ou comentários, né, sobre os trabalhos, mas, enfim, eu deixaria vocês à vontade também. Se alguém já tiver algum comentário, alguma dúvida e quisesse, né, começar aí esse nosso bate-papo, vamos colocar assim, fiquem à vontade. Se não, eu já vou puxando aqui alguns pontos aqui dos trabalhos para a gente. E sempre, obviamente, né, a intenção aqui é, vamos dizer, ter uma troca construtiva, né, entre todos aqui. Então, eu vou começar puxando aqui, o pessoal fica bem à vontade, tá? Então, como a Rúbia, né, precisou sair, vamos já falar aqui do trabalho do Emerson sobre atitudes dos advogados, né, em relação aí à inteligência, ao uso da inteligência artificial. Então, poxa, super tema em cima, na crista da onda, né? Um tema super relevante, atual. E achei muito bacana, assim, a forma que você fez, os fatores que você achou ali, né, de, de temas, tanto de benefícios, mas também de preocupações que estão associadas. Bem interessante mesmo a forma que você fez aí a pesquisa, Emerson. E é muito bacana porque eu fiz uma pesquisa parecida com a que você fez, mas usando o dado qualitativo escrito, né, numa amostra um pouquinho maior, porque a coleta foi feita por survey e tal, né? Não foi entrevista, que é muito mais difícil, né, de conduzir, mas a gente achou fatores parecidos. Acabou que essa pesquisa ficou meio parada, a gente não foi para frente, mas uma coisa legal que a gente achou, e é isso que eu queria te perguntar,
foi uma diferença de gênero, assim. Eu não sei se vocês chegaram a fazer algum recorte, mas especialmente na dimensão ali de preocupações, que também apareceu com a gente, e é interessante que o nosso público era mais ou menos parecido. Era o pessoal também da área jurídica e tal, era de uma procuradoria estadual, tá? Então, enfim, mas era público, mas que o pessoal também está usando bastante IA, né, nos processos e tudo mais. Mas o que a gente percebeu muito na fala das mulheres, muito mais do que na dos homens, é essa questão de perder, vamos dizer assim, o lado humano né, da avaliação dos processos e tudo mais. Então, isso era uma preocupação muito grande, né? Não tanto aquela preocupação de perder o emprego e tal, que apareceu também, mas essa foi mais ou menos igual entre homens e mulheres. Mas essa questão da questão humana foi uma coisa que ficou muito diferente. Eu não sei se apareceu algo nesse sentido também com vocês. E, enfim, se você puder falar para a gente aí, Emerson. Ah, não, claro. Então, nessa questão de lado humano, eu percebi que ela é mais evidente em advogados entrevistados com uma idade mais avançada, né? Hum, Não necessariamente ligada ao gênero, até porque das 3 entrevistas que eu fiz, 4 foram mulheres que eu consegui de entrevistadas e os outros 9 restantes foram homens. E dos homens, aqueles com uma idade, vamos supor, mais de 50, né, próximo de 60 anos, que eu consegui entrevistados dessa faixa etária, eu percebi mais preocupação com esse lado humano, né? As uhum, mulheres, mas num modo geral, eu percebi que tem a preocupação, sim, com a substituição, mas eu vi que os fatores positivos, as atitudes positivas, elas uhum, acabam superando esse lado negativo, até porque assim a média de idade foi entre acho que foi 28, 29 anos, né, pelo que eu uhum. fiz o cálculo dos 3 entrevistados, mas a grande parte tem 30, 35 anos e Ah, eu são vi novos, né? Uhum, são novos, são advogados assim com 10 anos de experiência, se formaram em 2003, 2014, até porque assim, uma curiosidade, eu escolhi esse tema porque a minha área de graduação é o direito. E aí eu resolvi, entre aspas, me aventurar na administração, mestrado de administração, até porque foi um mestrado que eu consegui conciliar trabalho com horário de aulas de uma melhor maneira, né? E, uhum. óbvio, estou gostando bastante. Então, com, foi a partir disso que eu consegui desenvolver o tema e também a facilidade em conseguir as pessoas relacionadas a esse tema para serem entrevistadas, né? Legal, muito bom, Emerson, bem interessante, cara. E você foi falando, eu lembrei um artigo que eu li recentemente, que saiu até na Nature, sobre o como que isso está causando uma dependência também nos usuários, né, e quando a pessoa eventualmente não pode usar a IA, tem uma associação muito forte e negativa com a motivação intrínseca. Ou seja, se você faz um trabalho com o IA e depois é privado da IA e tem que fazer o mesmo trabalho, isso diminui muito a motivação intrínseca com aquele mesmo trabalho. É como se fosse então mesmo uma dependência, né? Ou a pessoa perde um senso de competência, que é um elemento central, né, para a motivação intrínseca. Então, mais um fator aí interessante, não tão óbvio, né? Mas que, enfim, acho que vale a pena comentar aí que eu vi recentemente. Mas muito bem. Alguém teria mais algum comentário, pergunta pro Emerson ou para o Emerson? Gostaria de complementar algum ponto? Eu posso, de repente, até Claro. fazer uma ligação, um link, que é interessante que ele falou sobre a IA e você perguntou do lado humano, né, se esses advogados entrevistados, eles percebiam. A minha pesquisa, ela é um pouco parecida, porque a gente tem as habilidades técnicas, que é a capacidade do aluno, no meu caso aqui, que eu sou professora de educação técnica, né, de administração, ele realmente adquirir a capacidade de mexer no computador, foi muito citado o Power BI e essas coisas. Porém, nas minhas pesquisas, os meus artigos, muitos eram relacionados a soft skills, que é exatamente as capacidades sociais. E Uhum, diante das entrevistas, muitos falavam: olha, é importante que o aluno tenha qualificação, que ele tenha experiência, que ele saiba as ferramentas, inclusive as ferramentas digitais, mas para a gente é ainda mais importante essa capacidade do indivíduo, do aluno, de se relacionar com outras pessoas. Porque às vezes ele fica tão atrelado a essa IA
ao Uhum, digital, à tecnologia, que ele não consegue conviver socialmente com, às vezes, seus colegas de sala, seus colegas de trabalho. E esse medo de perder o emprego para uma máquina, ele é muito comum, né? uhum, uhum. Parece que a gente está repetindo, porque essa fala a gente veio ouvindo aí desde a época da Revolução Industrial, né, que o homem vai perder o espaço para a máquina, mas eles, às vezes, eles não entendem que eles têm que aprender a lidar com essa máquina, mas também aprender a lidar com o lado social, a lidar com as pessoas, né? Então, é muito interessante o estudo do Emerson em relação a essa capacidade de motivação, né, a intrínseca, principalmente a extrínseca aí, e lidar com esse relacionamento interpessoal, que eu acho que a tecnologia ela vem quebrando um pouco isso, ela vem distanciando um pouco as pessoas em relação a esse relacionamento, né? Não, faz todo sentido, né? Inclusive, eu acho que as gerações mais recentes, né, eu acho que a tendência deles desenvolverem essas competências socioemocionais aí, ou soft skills que você traz, vai ficando cada vez mais dificultada, né, porque eles vão ficando muito mais isolados e tal. E a gente vê isso também aqui no INSPER, e também essa ansiedade dos alunos, porque o fato é, a quantidade de vagas para estágio, por exemplo, já está diminuindo aqui em São Paulo. E os alunos já estão percebendo isso, porque a IA está substituindo os estagiários, né? E até o Emerson comentou isso, né? Eles veem Foi, já a foi. IA como um estagiário. E é Sim. verdade. E está sendo substituído. Então, é uma questão. É uma questão, e a gente vê assim, a questão de saúde mental também dos jovens hoje está piorando bastante. Ou seja, é mais um fator estressor, né, que está aparecendo aí. E às vezes essa saúde mental, Gustavo, ela é prejudicada exatamente pelo uso excessivo ou errôneo da É inteligência verdade. artificial, né? É verdade, é verdade. E isso é mais uma soft skill que eles têm que desenvolver, né? Essa questão da resiliência e tudo mais, né? Todos nós, né? Mas, enfim, os tempos estão ficando, acho que, mais difíceis do ponto de vista psicológico, assim, né? A minha impressão geral, assim. Muito bem, muito bem. É, então, acho que eu vou puxar aqui, então, pro, pro seu trabalho mesmo, Dircineia, né? Que seria o próximo aqui, uma vez que a Rúbia não está. É, E é legal, você já falou, né? Você trabalha então como professora, né, com esse público, e eu achei super relevante. Eu já fui professor do IFRJ, né, em curso técnico também de administração, então conheço um pouquinho aí da realidade, dos desafios, e achei muito relevante do ponto de vista tanto da pesquisa, como que você organizou, né, os temas em classes maiores e tudo mais. Acho que ficou muito bacana a forma que você fez e a implicação prática disso para o currículo, né? Porque você está pegando a informação com quem realmente emprega, e um dos objetivos do ensino técnico, né, é justamente aumentar essa capacidade, essa empregabilidade, né? Então, eu não sei, eu queria ouvir de você assim. Você chegou a levar esse resultado para quem toma decisões aí, direção e tudo mais, para mudança de currículo? Como é que foi visto isso? Que eu acho que isso também já daria um outro artigo, né? Como que a gente traz a ciência, as evidências para mudança organizacional, né? Então, não sei se podia contar um pouquinho para gente. A minha dissertação ela é um pouco recente, né? Eu fiz a Uhum, defesa agora não, em junho, né? 3 de junho. Então, a gente tem toda aquela parte de adaptação, de reformulagem, mas já foi apresentado a direção. Inclusive, a gente tem realmente algumas práticas adotadas já aqui, em relação à parte comportamental, que na verdade a nossa escola já vinha percebendo. A gente é uma escola pública, mantida pelo uhum, governo do Estado do Espírito Santo, então os alunos eles estudam aqui gratuitamente, e a nossa direção ela já vinha percebendo exatamente essa mudança nessa questão social. E a gente aplica atividades, às vezes, relacionadas a comportamento do aluno, ao relacionamento dele. A gente está avaliando exatamente uhum, esse lado social, sem deixarmos as práticas. Nós temos laboratórios, tudo muito bem. A gente tem uma proximidade muito grande com o mercado de trabalho, a gente tem empresas que frequentam a escola, que buscam a gente indicação de aluno para estágio. Você disse aí que em São Paulo está escasso o estágio devido à IA.
Aqui o Espírito Santo, a gente fala que está sobrando Vaga. vaga e está faltando aluno, né? Hum, Então a gente tem esse trabalho, esse artigo, ele é bem mensurado aqui dentro da nossa escola. A gente tem muitas práticas aí adotadas em relação ao que foi escrito ali, que na verdade já vinham sendo, né? A gente já vinha percebendo, e a gente tem essa proximidade aí com o mercado de trabalho que facilita realmente que o aluno perceba exatamente isso que eu descrevi aqui no artigo. O que uhum, o empregador realmente quer, né, desse aluno. A isso. gente está sempre transmitindo ele, a direção está sempre em busca disso, está sempre com essa informação, também transferindo para os alunos. Então, é uma ligação muito forte das informações do artigo com realmente a escola. Muito bom, legal, Gineia. Um ponto assim que eu peguei, que talvez uma sugestão, mas tem que ver se faz sentido. Eu vi que dentro das soft skills, uma das dimensões se chamou de gestão e planejamento, né? Uhum. Porque ela soa como uma competência técnica, né? Quando a gente fala de gestão e planejamento, mas eu entendi quando a gente olha ela aberta ali, gestão do tempo e tudo mais, na verdade ela é soft skill mesmo, Ela né? é. Se você reparar Isso, lá na Hard, também tem também é uma parecida, né? discussão agregada, mas ela é relacionada ao conhecimento da área administrativa, da parte legal, Isso. fiscal, né? Aqui na soft skill é exatamente isso, relacionado à gestão do tempo, a organização que o funcionário tem, o seu Uhum, planejamento, né? Então também está relacionado a isso. A sim, soft, a gente pode dizer que ela é uma soft e que ao mesmo tempo também é uma hard, né? Ela tem a técnica e tem sim. a social. Legal. Assim, uma sugestão seria talvez chamar ela de autogestão, porque é um termo que eu já vi em outro contexto de competência socioemocional, essa coisa de gerir a si próprio, né? Então, a autogestão talvez fosse um termo que ele soasse mais como soft do que o gestão e planejamento, entendeu? Mas sem mudar nada, só o label, né? Só o nome mesmo ali Na dessa dimensão, grande né? dimensão. Isso, talvez. Mas assim, só para você pensar aí, não sei se faz tanto Então, vou sentido, até mas anotar de sugestão. autogestão. Muito bem. Alguém teria algum comentário ou pergunta para a Dircineia? Então, boa. Então, vamos em frente. E então, vamos agora falar sobre Simon, né? Então, nosso amigo aí, David, que trouxe aí uma análise, né, dessa literatura para compreender melhor como esses conceitos aí, especialmente ligados aí à tomada de decisão, determinação do problema, né, como que eles configuraram, né, o campo de pesquisa que, né, utilizou esses conceitos. Muito bacana. Uma coisa que eu sempre fico. Eu fiz uma análise bibliométrica que não é o que você fez, né, diferente, mas é parecido em algum sentido, tem essa coisa léxica tal, de identificar padrões e, né, co-ocorrências, formar algumas redes e gráficos e tal. É sempre um desafio a gente sair, vamos dizer assim, da parte descritiva, que é mostrar o que apareceu, para uma parte mais, talvez, mais propositiva. É um desafio grande, né? Para a gente interpretar aquilo e talvez pensar em caminhos, né? E aí, né? E daqui para frente, o que a gente tira disso que a gente pode informar esse campo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, David. Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas dessa análise que você fez aí, né? Se você conseguiu identificar, assim, primeiro, alguma tendência temporal, né? Eu sei que você não fez uma tendência temporal exatamente, você fez de quantidade, mas não temática, né? Mas, tipo, existem temas aí ou premissas que estão sendo, sei lá, questionadas, refutadas ou sendo substituídas, sabe? Ou se não, né? Se você acha que poderia ser algo interessante, que eu acho que dá essa visão de como o campo está evoluindo, ou seja, um pouquinho do filme para além da foto, né? E como que a partir dos seus achados você acha que como é que o campo vai se desenvolver e a questão da inteligência artificial, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né, com o processo de a gente está incluindo, né, a IA como parte do processo nosso de tomar de decisão também, certo? Vamos dizer, são neurônios a mais ou muitos a mais, né, que a gente está incorporando ao nosso processo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, David, em relação assim, o que que você tira disso? Como é que você enxerga a evolução do campo aí? Opa, acho que você está no mudo, David. Só lembrando que a gente tem Boa 4 tarde minutinhos, tá novamente. para fechar. Tá bom, vou ser breve aqui, tá bom? Primeiro, como eu comentei com vocês, esse trabalho é o meu primeiro artigo que começa a esboçar o meu entendimento para a tese do doutorado. Eu vou até pegar um suporte do lado aqui de um outro artigo que eu tive que sair depois das limitações desse.
mas nenhum dos dois artigos vai compor a minha tese nesse momento. Tá? Eles são mais artigos para entender, buscar uma base sólida para ter a discussão para apresentar essa tese, tá bom? A ideia da minha tese vai ser 3 artigos, um artigo de uma revisão integrativa, que vai me levar a um framework, aí no segundo eu vou testar, no terceiro eu vou discutir. Mas para isso tudo acontecer, eu preciso ter um sólido entendimento antes de fazer isso acontecer. Um segundo artigo que eu vou até apresentar no outro congresso, por exemplo, eu faço uma análise bibliométrica. E essa análise bibliométrica eu uso, eu faço com a base, fazendo as 3 leis, Zipf, Lotka e Bradford, e além de fazer algumas sociometrias ali, aí eu uso o VozViewer para me auxiliar. Tá? Depois desse trabalho, eu descobri que existe, vamos falar assim, três blocos de entender o problema, de fazer a representação do problema. Ainda estou construindo conhecimento, tá, professor? Existe um bloco cognitivo, que é onde está localizado o Simon, isso que nós estamos conversando aqui, o Simon está nele. Existe um bloco sistêmico, que tem um outro autor, o Todiakoff e outros autores aqui que eu estou identificando. Existe um bloco de redes, que alguns podem ter a confundir, Grenover. Esqueci o nome do autor. Grenover. Ele é muito citado na parte quando se trabalha com sociometria e redes. Tá? Isso mesmo, o professor colocou aí, esse autor aí mesmo. Essa construção ainda está sendo muito inicial, né? Hoje até tive uma discussão com o meu orientador, a gente está levantando mais artigos que tratam de estudos empíricos relacionados à formulação e representação do problema. Esse do Simon, a vantagem, o que consegui extrair dele é que o Simon ele teve um gráfico que mostrou, ele teve uma crescente em um determinado período. Parece que de 2022 houve uma queda de trabalhos que tratam ele. Até em contrapartida, eu vi falando de inteligência artificial, eu estou com uma aluna de graduação, que eu estou conduzindo um trabalho com ela, da monografia dela, que é sobre dark patterns em e-commerce. Não sei se vocês conhecem esse termo, dark patterns. São padrões obscuros. A forma que os e-commerce usa para amarrar o usuário, o cliente, e prender ele nas compras do e-commerce. Com isso, eu estou fazendo um trabalho que é o Dark Patterns dentro da IA. Também isso pode me dar alguns insights para eu levar para a minha tese. Ainda não sei se vai acontecer isso. Acredito que pode ter, até mesmo porque Simon, como eu falei, ele fala de IA nos anos 50. Ele já comentava sobre o trabalho, esse tipo de trabalho. Só que ele não tinha recurso para aquilo acontecer naquele momento. Acredito que esse trabalho ele pode me auxiliar muito, ele já me auxiliou muito sobre essa visão que Simon teve, houve uma queda de 2022 para cá, e me levou a esse outro trabalho, que é essa separação em bloco na formulação do problema. É isso que ele pode contribuir nesse momento. Para mim, quanto tipo assim, outra coisa importante, eu acho que o trabalho é interessante, que nem todo mundo conhece o software Iramutec para fazer análise de conteúdo. E o software ele ajuda muito para quem conhece Bardan, para cumprir os padrõezinhos que a Bardan coloca quando se fala na metodologia de análise de conteúdo. Muito legal. Permite uma análise em larga escala, né? Vamos dizer assim, né? Isso que é bacana. É uma análise qualitativa, não sou muito da praia qualitativa, eu sou mais do quant, tá? Mas é um desafio que estou avançando. A minha coautora, cujo Marcos até conhece, ele trabalha com ela aí, ela é quali, ela é minha co-orientadora, e a gente vai avançar, vamos alcançar vai encontrar a cereja do bolo aí. Não, muito bom, é isso aí, tá avançando. Bacana, David. Tem alguma questão a mais para o David? Lembrando que a gente já acho que passou aqui um minutinho já do nosso horário. Então, gente, agradeço aí a todos, tá, pela sessão agradável. Parabéns aí pelos trabalhos. Mantenha o bom trabalho, né, de vocês que já mostraram aqui. E boa sorte com tudo, tá? Prazer aí estar com vocês. Tudo de bom. Obrigada. Boa E noite. lembre-se de avaliar a sessão. Tem um botãozinho lá de avaliar a sessão lá no site do CEMEAD, tá bom? Dentro da agenda. Certificado. Valeu, gente. Um Legal. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.